Bom dia. Hoje eu queria conversar um assuntozinho pequeno, mas importante. Educar e instruir. A educação, quando foi o primeiro momento que nós tivemos uma educação? Quando o ser humano começa a ser educado. Por incrível que pareça, no nascimento. Todo mundo quando nasce tem que chorar. Tem que chorar. Não há como não chorar. O choro representa a libertação de todos os organismos para um novo ciclo de vida. Até aquele momento, nós comíamos, bebíamos, defecávamos, urinávamos através da nossa mãe. A partir do momento que nós nascemos, nós temos a obrigação de respirar por conta própria, beber por conta própria, comer por conta própria e defecar e urinar por conta própria. Mas isso é possível principalmente quando nós começamos a respirar. E para esse mecanismo acontecer, nós temos que expelir, através do choro, as substâncias que ficam nas nossas vias respiratórias. Então, a primeira palmadinha que nós levamos é ao nascer. Eu, por exemplo, sofri muito, apanhei muito, porque em vez de chorar, ria. Sou de 57, não havia essas coisas aí de ultrassonografia, essas coisas do dia. E a minha mãe teve, aí em julho, uma crise renal e aí o pediatra pediu, obstetra no caso, que também acompanhava o clínico, ele pediu que fizesse um raio-x para tirar também da criança. Por incrível que pareça, eu sou gêmeo de vitelino e nós nascemos cabeça e bunda com bunda, à sombra de uma única criança. Quando eu nasci, eu olhei a cara do médico dizendo para ele assim, vem outro aí atrás, vem outro aí atrás. É lógico que é uma piada, mas é uma realidade. Eu, como tive problema cardíaco, por uma formação genética, eu tive tetralogia de Fallot, logicamente a minha propensão ao choro foi menor. Essa é uma realidade que contratou-se futuramente com os outros exames que eu realmente tinha um problema, 4 coisas no coração. Então eu me pensando assim, como hoje em dia as pessoas dizem que bater é um crime, se no primeiro momento que nós nascemos, nós apanhamos, principalmente quando não choramos direito. Antigamente, pelo menos o mecanismo era esse, mas agora pode ser mudado, pode ter tecnologia diferente, mas o choro é importante. E aí eu pergunto assim, educar é o quê? E esse momento importante, importantíssimo, da primeira lição de educação. Aí a gente pode definir uma coisa, educar é preparar para a vida. Uma simples frase, certo? Educar é preparar para a vida. E como nós somos uns seres sociais, porque vivemos em grupos, vivemos em grupos não por prazer, vivemos por necessidade de sobrevivência. Assim como os insetos e alguns animais sociais, individualmente não valem nada, mas socialmente valem muito. Você tem medo de uma abelha? Não, mas tem medo de um enxame? Deve ter. Assim é um ser humano. Um homem sozinho não sobrevive. Dificilmente conseguirá sobreviver, pelo menos. É quase impossível. Mas um homem, dentro de uma sociedade, ele tem mais possibilidade de viver. Hoje em dia, nós não plantamos individualmente, não. Eu não planto individualmente. Eu não sou médico, mas dependo dos outros para sobreviver. E mais, para estender a minha vida,
Educar é preparar para a vida, mas principalmente em sociedade. Esse é o grande objetivo da educação. Os animais educam? Sim, só que o nível de educação é muito pequeno. Nós temos capacidade de produzir uma preparação para a vida em sociedade muito grande. E uma das coisas que eu sempre pensei é o seguinte: educação é tão primordial e ela é tão nata que costuma-se dizer que educação vem de berço. E vem de berço. Assim como a criança ao nascer tem que chorar e apanhava para chorar, ela aprende o horário de mamada, ela aprende o horário de ir no banheiro, ela aprende o choro, a chorar, ela aprende a chorar chantageando, ela aprende a chorar de dor. Vai depender do nível de relação entre os pais e a criança. A criança vai ser mais chantagista quanto mais os pais forem fracos. Em compensação, a criança será mais limitada enquanto os pais forem muito fortes. Essa é a grande dificuldade da nossa educação. Educar. Não tem manual. Não vem manual para educar. Mas a sensibilidade é que faz isso. É importante compreender que educação é preparar para a vida em sociedade. Um abraço.